Olá, guardar dinheiro é fundamental, claro, mas o que realmente faz o patrimônio crescer e trabalhar a nosso favor é investir. O problema é que, quando a gente começa, o mundo de opções é tão grande que a primeira dúvida que aparece é quase sempre a mesma. Pois é, essa a pergunta. Qual é o melhor investimento que existe? Acho que todo mundo que já pensou sobre o assunto se fez essa pergunta. É aquela busca por uma solução mágica, perfeita, que vai resolver tudo de uma vez. Mas a grande questão é, será que isso existe mesmo? Olha, vamos direto ao ponto para a gente não perder tempo. A resposta é não. Não existe. Simples assim. Essa ideia de um único melhor investimento que funciona para todo mundo o tempo todo, isso é um mito. É como procurar uma agulha num palheiro que na verdade nem sequer existe. E é aqui que o jogo vira. O segredo não é ficar procurando o melhor, mas sim encontrar o que é mais adequado. Adequado para os planos de cada um, para o momento de vida e para o jeito que cada pessoa lida com o sobe e desce do mercado. É uma busca totalmente pessoal. E a ideia hoje é justamente montar um mapa para ajudar nessa caminhada. E para montar esse mapa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender as opções de onde investir. Depois, decifrar o tal do DNA do investimento. Em seguida, vamos ver como definir os objetivos e conhecer o próprio perfil. Aí, a gente fala sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta e, por fim, como se proteger de algumas armadilhas. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo primeiro desafio: onde investir o dinheiro? A gente abre o aplicativo da corretora e, pá, um monte de sigla, CDB, ação, fundo imobiliário, a lista parece infinita. É normal dar aquela travada, a tal da paralisia da escolha. Mas calma, existe uma estrutura para simplificar essa confusão toda. E essa estrutura passa por entender o que a gente pode chamar de DNA do investimento. Pensa assim: todo e qualquer ativo, não importa qual seja, é definido por três características básicas. Se a gente entende bem esses três pontos, fica muito mais fácil analisar qualquer oportunidade que aparecer pela frente. O primeiro gene desse DNA é o retorno. É basicamente o quanto se espera ganhar com aquele investimento. E aqui já temos uma grande divisão. Duas famílias gigantes. A renda fixa, onde as regras do jogo e a forma de remuneração já são combinadas no começo, e a renda variável, onde o resultado final, bom, é sempre uma caixinha de surpresas. E a diferença entre as duas famílias fica super clara quando a gente pensa no papel de quem investe. Na renda fixa, a pessoa atua como se fosse um banco. Ela empresta dinheiro para uma instituição ou para o governo e recebe juros por isso. Já na renda variável, a coisa muda de figura. Ao comprar uma ação, por exemplo, a pessoa vira sócia de um negócio. O ganho não vem de juros, mas da participação nos lucros e na valorização daquela empresa. Ok, vamos para o segundo gene do DNA, o risco. E aqui tem um ponto que muita gente confunde. Risco não é só a chance de perder dinheiro, tá? Risco, na verdade, é a medida da incerteza. É a possibilidade de o resultado ser diferente daquilo que se esperava. E isso vale tanto para baixo quanto para cima. Até o investimento mais seguro do mundo tem pouquinho de incerteza. E o risco não é uma coisa só, ele tem várias caras. Tem o risco de mercado, sabe, uma crise econômica que afeta todo mundo. Tem o risco de crédito, que é basicamente o calote. O risco operacional, que é uma falha no sistema da corretora, por exemplo. E até o risco legal, sei lá, uma lei nova que muda as regras do jogo. Cada um exige um cuidado diferente. E isso nos leva a uma das regras mais importantes do mundo dos investimentos. Essa aqui: não existe investimento sem risco. Ponto. Aquela história de ganhar muito dinheiro de forma garantida e sem risco nenhum, isso é fantasia. Risco e retorno são duas faces da mesma moeda, andam sempre juntos. Beleza, fechando o nosso DNA, o terceiro e último gene, a liquidez. A pergunta aqui é bem simples. Se for preciso pegar esse dinheiro de volta, rápido, quão fácil é transformar o investimento em grana na conta, sem perder muito valor no processo? O imóvel, por exemplo, tem baixa liquidez, não dá para vender da noite para o dia. Já o dinheiro na conta corrente tem liquidez altíssima. É sobre a velocidade de acesso ao dinheiro. Certo. Agora que a gente já entendeu a genética de qualquer investimento, retorno, risco e liquidez, podemos ir para a parte que é talvez a mais crucial de todas, os objetivos. Tudo começa com a pergunta: para que esse dinheiro? Porque, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E no mundo dos investimentos, isso pode ser bem perigoso. E definir um objetivo não é um bicho de sete cabeças. É só responder a três perguntas. Primeira, o que se quer fazer com o dinheiro? Aposentadoria, uma viagem, a casa própria? Segunda, quando? Daqui a um ano, 5, 20? E terceira, esse dinheiro pode precisar ser usado numa emergência ou pode ficar preso lá rendendo?
Com essas 3 respostas, já temos um belo filtro para começar a escolher. Agora, olha que interessante. 2 pessoas podem ter o mesmo objetivo e o mesmo prazo, e ainda assim escolherem investimentos completamente diferentes. Por quê? Porque cada um tem um estômago, uma tolerância diferente às flutuações do mercado. Por isso, é hora de entender o perfil de quem investe. E aqui tem uma separação que é fundamental. Uma coisa é a capacidade de correr risco. Isso é objetivo, é matemático. Depende da idade, do patrimônio, da situação financeira. Outra coisa bem diferente é a disposição para correr risco. Isso é puramente emocional. É sobre como a pessoa se sente vendo o saldo da conta variar. Não adianta nada ter capacidade se não tiver estômago para aguentar o tranco, entende? O equilíbrio entre os dois é que manda. E dessa mistura de capacidade e disposição nascem os 3 perfis clássicos. O conservador é aquele que preza pela segurança acima de tudo. O arrojado é o oposto, busca a máxima rentabilidade e entende que para isso vai ter que aceitar uns solavancos. E no meio do caminho tem o moderado, que tenta equilibrar as coisas. E o mais importante, não tem perfil certo ou errado, tem o que funciona para cada um. Ok, então o investimento já está alinhado com os objetivos e o perfil. Agora falta uma peça nesse quebra-cabeça, que é talvez a estratégia mais poderosa de todas para proteger o patrimônio. E a estratégia é resumida nesse ditado que todo mundo já ouviu. Não ponha todos os ovos em uma única cesta. A imagem é perfeita, né? Se a cesta cai, já era, quebra tudo. Mas se os ovos estão espalhados em várias cestas e uma delas cai, o prejuízo é bem menor. Nos investimentos, a lógica é exatamente a mesma. O nome disso é diversificação. Mas é super importante saber o que a diversificação consegue e o que ela não consegue fazer. Ela é fantástica para diluir o risco específico. Por exemplo, o risco de uma única empresa ir mal. Agora, o risco sistêmico, aquele que afeta o mercado inteiro, como uma grande crise econômica, desse não tem como fugir. Diversificar protege, e muito, mas não faz milagre. E para a gente fechar, um último ponto que é mais um alerta. Onde tem dinheiro envolvido, infelizmente, também tem gente mal intencionada. Saber identificar os sinais de uma cilada é tão fundamental quanto saber escolher um bom ativo. Então, é preciso ligar o desconfiômetro. Promessas de lucro alto, rápido e garantido é um sinal de alerta gigante. Alguém apareceu com uma fórmula mágica ou um robô infalível? Fuja! Sempre verifique se a instituição tem autorização da CVM para operar. E a regra de ouro: se não dá para entender como investimento funciona, simplesmente não coloque o dinheiro ali. Ufa, passamos por bastante coisa, hein? Superamos a paralisia da escolha, entendemos o DNA dos investimentos, a importância dos objetivos, do perfil e da diversificação. Cobrimos muito terreno. Com essas bases, a questão final muda. Não é mais qual o melhor investimento, mas sim, qual vai ser o primeiro passo para começar a montar um plano.